Quem Somos Nós e Como Chegamos Até Aqui é o livro do David Rich, que eu estou lendo agora. É 1 da manhã? É 1 da manhã. Mas eu trabalho home office, então nada importa. Que isso aqui que eu estou usando para gesticular, isso aqui é o batom que eu estou passando, que eu passei na minha boca para não parecer um vampiro morto, porque eu estou pálida, porque eu estou em casa e nada importa. Este livro é sobre a evolução humana e os DNAs humanos, etc. Por que eu estou lendo ele? Porque é muito maneiro e eu já tinha começado a entender essas paradas, mas eu queria entender mais ainda. E eu estou me divergindo do meu objetivo de estudar arte rupestre, mas não importa, porque eu estou me divertindo. Beleza. Como que se estuda os DNAs? Os DNAs dos seres humanos. Quero odeio essa piada. Eu odeio esse cara que faz essa piada, mas cá estou eu. Bem, a gente pega o DNA dos fósseis, ou o DNA e o DNA dos humanos modernos, e a gente compara. Tipo um joguinho de 7 erros. E a gente pode fazer isso entre, obviamente, os humanos modernos e os fósseis, entre 2 fósseis, entre não sei o que, não sei o que lá. E a gente foca nos locais do genoma onde esses humanos divergem. Essa área de pesquisa ela é muito agitada. Por quê? Porque a gente está tendo uma revolução tecnológica do estudo do DNA paleolítico ancestral. Isso se chama Ancient DNA Revolution, que parece o nome de um videogame, tipo Dance Dance Revolution. Enfim, para entender essas paradas, vamos fazer uma recapitulação. O livro faz, graças a Deus, que eu não tava lembrando desses detalhes, dessas datas todas. O livro faz essa recapitulação, então eu vou me repassar para vocês. Essa parte eu vou falar, mas só uma tabelinha. E ocupa metade dessa página aqui, mas é uma tabelinha só, mas é muito importante, porque eu não lembrava nada disso. Então, 7 milhões de anos atrás, entre 7 milhões de anos atrás e 5 milhões de anos atrás, nós nos separamos dos chimpanzés. Ou seja, existe um ancestral em comum entre nós e os chimpanzés, e essa foi a data, mais ou menos, aproximadamente, que nós nos separamos desse ancestral, que esse ancestral existiu e tchau, chimpanzé. Adeus. 3 milhões e 200 mil anos atrás, é a Lucy. Lembra da Lucy? A Lucy é um Australopithecus. Os Australopithecus já até andavam de pé. Divos. A Lucy fica na Etiópia. Lucy é o nome daquele... Essa menina... Nossa, tô me confundindo. Lembra daquela história que tinha os arqueólogos que estavam ouvindo Lucy in the Sky with Diamonds dos Beatles? E deram o nome do fóssil da música dos Beatles? É essa diva. Temos muitas divas hoje. Enfim, isso foi 3 milhões e 200 mil anos atrás. 1 milhão e 800 mil anos atrás, a gente começa a achar os fósseis Homo, fora da África. Então, Homos, não sapiens necessariamente, mas Homo australopithecus, Homo não sei o que lá, fora da África. Eu anotei na Geórgia, e não é a Geórgia dos States, dos Estados Unidos, é a Geórgia, o país, né? Que hoje em dia é a Geórgia. Até porque os humanos estão na América mais ou menos 12 mil anos atrás, ou seja, muito menos tempo. Uma casa decimal, inclusive, a menos. 770 mil anos atrás. Entre 770 mil anos atrás e 550 mil anos atrás, nós estimamos que foi a separação da população dos Neandertais e do que se tornariam os Neandertais e dos humanos modernos. Então, beleza. Então, vamos lá. 7 milhões de anos. 3 milhões de anos. Mais ou menos 2 milhões de anos. 770 mil anos. Beleza, estamos em 2025. Então, um tempinho atrás, se pá. Entre 330 mil anos e 300 mil anos é o que a gente considera os fósseis anatomicamente modernos de humanos anatomicamente modernos mais antigos. Isso aonde? Em Marrocos. No mesmo lugar que nasceu quem? Fred Mercury, eu acho. 320 mil anos atrás é a data do mais recente ancestral comum de todos os seres humanos. Coisa pouca.
sou a mais recente ancestral de todos os seres humanos. Entre 1 e 22 cromossomos, tá? Não é, tipo, todo... Entre o cromossomo número 1 e o cromossomo 22. Todos nós temos um ancestral comum. Em 1600, 160 mil anos atrás, temos a Eva mitocondrial, que é a nossa segunda diva do dia. Alerta. Diva Alert. É a data da mais recente ancestral de todos os humanos pela linha materna. Nós vamos falar dela mais um pouquinho daqui a pouco. Beleza. Como que o genoma explica de onde viemos? Como? Não faz sentido. Isso aqui é quando o livro começa de verdade, que não é só mais uma tabela com datas. Isso aqui é uma parada muito curiosa e que é justamente o que eu queria entender. Inclusive, eu entendi tudo que eu queria entender desse livro nas primeiras 20 páginas. Mas eu vou continuar lendo, porque deve ter coisas legais. Enfim. O DNA. Vem comigo. O DNA tem 2 linhas. Vocês já devem ter lembrado disso, né? Eles estudaram isso na biologia. Na história da biologia, não. Na sua história, em que você estudou biologia no colégio. 2 linhas de aproximadamente 3 bilhões de tijolinhos. Que são aquelas letrinhas que a gente lembra que tinha, né? Que é A, C, GT. Tinha um nome... Eu lembro que a Maria Cristina, que era minha professora de biologia, quem era do CDL, lembra? Ela falava Agnaldo Timóteo e não sei o que era o outro. Pra gente lembrar das letrinhas. Eu não lembro, mas enfim. Um gene é mais ou menos uns 1000 desses tijolinhos. E dentre os genes, que são os tijolinhos que fazem... O que é um gene, né? É o que orienta as proteínas dentro da célula a fazer o que elas têm que fazer. Então, tipo assim, ela manda e a proteína trabalha. É tipo o proletariado, brincadeira. A mais-valia no genoma? Isso vai ser uma thread no Twitter um dia. Vocês me aguardem. Enfim, entre essas linhas, esses genes, temos coisas de DNA, partes, sequências de DNA não computado. Ou seja, um lixo do DNA. E entre tanto isso quanto as mutações que a gente vê entre os seres humanos, são as partes que a gente vai estudar para saber as diferenças entre nós, entre eu e você, ou entre eu e o Australopithecus, entre eu e quem? E ela era lá de muitos anos atrás. Porque você sabia que apenas, tipo, 0,1% do gene humano difere de humano para humano? Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Tipo, 99,9% todos os nossos genes são exatamente iguais. Para nós sermos quem nós somos. Para nós sermos quem nós somos, temos que ser como somos. Tá tarde, é tipo 1 da manhã e eu tô ficando maluca. Eu não tô falando nada com nada mais. Enfim, a gente analisa, para estudar os seres humanos, a gente analisa as partes que não são iguais. Ou seja, as mutações, que são tipo erros na cópia do DNA. E quanto maiores as diferenças entre essas mutações, quanto maiores as diferenças entre as mutações, quanto mais diferença no caso, de 2 indivíduos, mais distante que esses indivíduos estão de ter tido um ancestral em comum. Então, por exemplo, eu e a minha mãe, a gente tem um DNA muito similar. E a gente tem muito menos diferenças entre o nosso DNA do que, sei lá, eu e o meu primo. E a partir dessas diferenças que a gente consegue raciocinar, mais ou menos, como e quando as pessoas se separaram numa árvore genealógica, por exemplo. Isso a gente consegue fazer com grandes populações, entre eu e você, mas também entre eu e a Lucy, e a nossa diva, Eva mitocondrial. Inclusive, tem uma parte desse texto que explica como que as pessoas estudam o DNA. Tipo assim, você já vai pensar, é porque a gente fez a sequência do DNA. Como é que você fez? Você abriu um livrinho? Você perguntou? Ele respondeu? Não. Eu vou te explicar agora como que eles fazem para estudar o DNA, para fazer a sequência do DNA. Tá. Imagine uma máquina. Você insere o DNA na máquina. A máquina faz uma reação química com o DNA. Nessa reação química,
a máquina emite uma luz no DNA. Cada uma das letrinhas dos tijolinhos emite uma luz diferente. Uma câmera capta não tá certo, capta a luz, a cor da luz e registra. Cada luz, como é uma letrinha, eles fazem a sequência das letrinhas. Uau, que maneiro, né? Isso é muito maneiro. Achei muito maneiro. E daí se vê a sequência. Muito legal. Deve demorar, né? Se pá, 3 bilhões. Mentira, não deve demorar tanto, porque eu sei qual. Porque teve a Ancient DNA Revolution, que agora tá tudo mais fácil, eu acho. Não sei, eu ainda não sei quanto tempo demora, mas eu imagino que isso é relevante pra gente nesse momento, não sei nem porque eu tô falando disso. Ok, lembremos então um fato importante nessa história toda do DNA. O DNA mitocondrial só se passa pela mãe, apenas a linha materna. É por isso que a gente sabe da Eva. O DNA mitocondrial é da sua mãe e da sua avó. E o meu é da minha mãe e da minha avó. Então, assim, a partir dessa info, a gente pode raciocinar. Tem coisas que a gente consegue pensar, se a gente analisar o DNA mitocondrial das pessoas. Porque daí a gente acha o quê? A gente acha a linha materna de toda a humanidade. Vamos fazer isso? O Alan Collins fez um estudo onde ele sequenciou o genoma das pessoas e fez tipo uma árvore genealógica a partir da linha matriarcal do DNA mitocondrial. E o galho mais antigo dessa árvore é encontrado em indivíduos da África subsaariana, que seria o raciocínio que a gente teve para entender que existe a diva Eva, que é a origem de todo o DNA mitocondrial de todos os seres humanos. Ela é a nossa ancestral comum, mais ou menos 200 mil anos atrás, entre 200 mil anos atrás e 160 mil anos atrás. Eu só não entendi mais ou menos como é que esse estudo foi feito. Porque assim, como é que eles sabem que é o galho mais antigo? Não entendi. Mas tá, enfim. Então, estima-se que nós saímos da África nesse período ou depois. Só que daí vem o babado. Nós já existimos. Outros homos, outros gays, já estavam fora da África. Os homo não sei o que lá, os homo erectus, os homos não sei onde estavam lá, não sei aonde, tava todo mundo se divertindo. Essa galerinha aí que saiu da África antes, eles podem até ser parecidos com nós, mas não é nós. Eles podem até ter sido homo, mas não eram homo sapiens que nem nós. Mas como assim? Significa que eu e você e eu, toda a nossa família, todo mundo que tá vivo hoje, saiu daquelas pessoas que saíram da África, ou pelo menos que surgiram na África 200 mil anos atrás. O resto que tava fora da África, que não era esse grupinho, faleceu. Rest in peace. E nós não temos nada de... eles não são nossos ancestrais. Eles têm nosso ancestral em comum. Falei, eles eram gays, homos. Mas não era nós. E... como assim, né? Mas por quê? Por que nós prevalecemos e essa galerinha não? O que nós temos que essa galerinha não tem? A gente tem o quê? The X Factor. O fator X. Essa piada foi tão ruim que eu até me perdi. Enfim, por algum motivo, nós prevalecemos e não o resto. Isso tem gente que diz que é a linguagem. Tem várias teorias. O texto não entrou nelas. Mas deve ter um motivo de porque a gente é muito mais maneiro e legal. E nós vivemos até hoje. E nós não convivemos com nenhuma dessas pessoas. Elas foram, tipo, extintas. Rest in peace. Real, assim. Tchau, tchau. Bye, bye. Mais ou menos depois de 50 mil anos atrás. Mais ou menos depois de 50 mil anos atrás. A gente começa a perceber, nos sítios arqueológicos, que a tecnologia dos seres humanos ela começa a mudar. A gente começa a deixar mais artefatos. A tecnologia dos artefatos começa a ficar mais sofisticada.
nós mudamos nossos hábitos, a gente acha mais arte por aí, a gente tem aqueles registros de tatuagens, de body paint, né, de pintura corporal. A gente deixa coisas mais ornamentadas, tipo até coisas úteis, tipo um martelinho, começa a ser mais bonitinho. É, inclusive a figurinha mais antiga que a gente tem de um humanídeo humanoide, quer dizer, qualquer figurinha, é de mais ou menos 40 mil anos atrás, que é o Lion Man, que é da Alemanha. E ele é bem bonitinho. Ele é meio assustador. Às vezes, se você é uma pessoa que tem medo muito fácil, ele é meio... tem uma vibe nele meio curiosa, assim, uma vibe. Uma pesquisa me disse se você achou uma vibe esquisita ou se sou eu. 30 mil anos atrás é quando tem aquelas cavernas. Tem aquela caverna na França, que tem um monte de pintura rupestre. Eu queria muito ir lá, mas não é aberto pra visitação. Enfim, aquelas pinturas são bem legais. E os Neandertais, a gente coexistiu com os Neandertais. A gente. Tem quem tenha convivido com os Neandertais, mas a gente não gostou. Depois de nós, os Neandertais aqui, ó, faleceram, foram extintos. Mais ou menos 41 mil anos atrás, entre 41 mil anos atrás e 39 mil anos atrás, os Neandertais se foram. Ou, ou a gente caiu na gandaia com eles e a gente aqui, ó, assimilou eles na nossa linhagem, se é que você me entende. Tanto que acho que, tipo, 3% da população da Europa tem ancestralidade neandertal. E eu acho que eu tenho. Nossa, eu tenho certeza que eu tenho. Mas enfim, nós assimilamos ele através de. e. através de coisas que não se podem falar para as crianças. Esse é o YouTube. Eu não quero que esse vídeo seja desmonetizado. Eu adoro quando os youtubers falam isso. Tipo, ai, não posso falar sobre isso porque eu não quero desmonetizar o vídeo. Enfim. A teoria é que nós, que fomos originados pela diva Eva, esse grupo de pessoas, ele tinha alguma coisa, ele tinha um tchan, que fez com que a gente fosse, tipo, melhor. E, tipo, muito melhor. Muito melhor que o resto. E a gente chegava nos lugares e lacrava e essa galera ficava tipo, nossa. O recalque era tanto que eles morriam. Tipo assim, qual é o rolê? Nós surgimos ali 200 mil anos atrás, mas obviamente a gente não conquistou o mundo imediatamente. À medida que a gente foi indo, onde a gente chegava, acontecia que que todo mundo morria e ficava nós. Porque possivelmente a gente assimilava essas populações, e a gente tinha os mesmos hábitos, a gente tinha, né, necessidades similares de alimentação e tal, e nós ganhamos. Ou a gente falou, bora com nós. Aquela parada do... vou fazer essa piada, mas enfim. Ou a gente assimilou eles no sentido sexual, ou a gente matou. Eu me perdi agora no final, mas eu espero que vocês tenham entendido. É realmente 1 da manhã. Eu tô começando a ficar com sono, graças a Deus. Então eu vou dormir. E vejo vocês no próximo vídeo.